Senhor amado, Senhor bondoso, a Tua presença vem sobre nós, através de tantos atos, o ato de amor, o ato de carinho, o ato de atenção do nosso cônjuge para nós, de preocupação. Senhor, é a manifestação também da Tua graça. E nessa noite nós já Te agradecemos por esse tempo. Um tempo que tivemos, Senhor, aqui, de acolhimento um ao outro, aliviando tensões que talvez tantos de nós aqui passamos durante essa semana, durante esse dia, Pai. Já agradecemos por isso. E agora, Senhor, queremos oferecer a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, através de cânticos de adoração a Ti, porque só Tu, Senhor, é poderoso e merece o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, que esse encontro não seja mais um encontro de casal, Senhor, mas que seja algo significativo para o nosso relacionamento. Afinal, saímos de casa, tivemos trabalho para chegarmos aqui e queremos receber de Ti, Senhor. Tu que és a fonte, Pai, que emana toda a graça e todo o poder. Sê sobre nós, Pai, em nome de Jesus, e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Vamos louvar o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Graças a Deus. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos do início, Espírito. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nossas mãos nós queremos levantar em louvor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Ô Senhor, obrigada, Pai, por essa noite tão preciosa na Tua presença, Pai. Continue, Senhor, nos enchendo, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar como casal, como família, Pai. Nós queremos entregar o nosso coração, a nossa vida, derramar tudo diante de Ti, Jesus. Pois nós entendemos que não somos nada sem Ti, Pai. Nós precisamos de Ti na nossa casa, no nosso casamento, Pai.
dia após dia, nos ajudando nas nossas fraquezas, Pai, nos fortalecendo, Pai, nos ajudando nas nossas dificuldades diárias, Senhor, nos ajudando a sermos melhores, Pai, e a cada dia mais parecidos contigo, Jesus, assim como nós fomos formados para ser, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ter uma casa solidificada sobre a rocha que é Tu, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos edificar o nosso lar em Ti. Tu és a pedra angular, Tu és a rocha na qual nós construímos a nossa vida e a nossa casa, Jesus. E é esse Espírito Santo que age em nós, que faz isso em nós e através de nós, Senhor Jesus. Oh, Pai, obrigada, Pai. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, a nossa boca, enche, Senhor, o nosso ser, enche, Senhor, a nossa casa, Pai, enche, Senhor, a vida dos nossos filhos, Pai, da nossa família, Pai, que Teu Santo Espírito esteja visitando todos aqueles da nossa família agora, em nome de Jesus, esteja tocando com o Teu amor maravilhoso, todos os nossos familiares, Pai, a nossa casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos no Teu poder, Pai, nós acreditamos na Tua presença, oh Senhor, nós acreditamos em Ti, Pai, oh Senhor, nós te pedimos mais uma vez que Teu Espírito encha a nossa vida, Pai. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Receba a nossa adoração, Pai. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Diante do Teu Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Glória a Deus. Agora nós vamos cantar uma música nova da Raquel Novaes. Não sei se vocês acompanharam. Ela lançou essa semana agora. Uma música que declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um versículo tão poderoso e é um versículo tão verdadeiro, né? Precisa estar na nossa boca, nos nossos lábios, e nós precisamos viver isso, né? Profeticamente e também todos os dias ali acreditando nisso. Muitas vezes nós temos filhos, nós temos familiares, pessoas ali que às vezes se encontram longe do Senhor também, né? E por muitas vezes nós nos vemos, às vezes até sem esperança, né? Ai, aquele ali não tem jeito, aquele ali não tem como resolver mais nada, tal, enfim. E o Senhor
Senhor, ele vai justamente na contramão de tudo isso, né? Às vezes são filhos, às vezes é os filhos que nós estamos criando agora, né? E nós estamos já enxergando e criando eles no caminho que eles devem andar, para que eles sirvam ao Senhor juntamente conosco. Então, essa é uma afirmação poderosa que nós devemos fazer, porque primeiramente nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E é isso que nos faz acreditar nessa verdade aqui. Não é só uma frase, né, um jargão, né, que se diz por aí, não é um dito popular, não, essa é a palavra do Senhor, é a verdade do Senhor para a nossa vida, para a vida da nossa casa. Então, eu quero ensinar para vocês essa música e trazer essa verdade para a nossa vida, amém? Tua graça me alcançou e me trouxe até aqui. Como é bom viver meus dias junto a ti.
última vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A alegria do meu lar é te adorar. Nossas vidas no altar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor agora. Mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos nesse momento podem se assentar, se acomodem. O Senhor tem grandes coisas para nós nessa noite. Já tivemos momentos aqui bastante agradáveis, mas muita coisa vai acontecer. E tudo coopera para o bem daqueles, não escutei, daqueles que amam a Deus, não é verdade? Queridos, a nossa casa, ela é comparada a um jardim. Então nós estamos trabalhando, né, nos casais com essa temática. Minha casa, meu jardim. A nossa casa é o nosso jardim. E um jardim precisa ser bem cultivado, bem cuidado. Quais os cuidados que um jardineiro tem que ter para cuidar bem? Tem que estar observando tudo que está acontecendo. Tem alguma coisa diferente, ele precisa ver como é que está ali. A terra não está muito boa, precisa ver se precisa de algum tipo de adubo. Tem que cortar aquilo que está seco, tirar as folhas secas, não é verdade? Mas tem também que cortar as ervas daninhas, tirar as doenças. Às vezes tem doença numa planta só em específico, pode passar para o jardim todo, se não for tomado um cuidado ali, não é verdade? Então, minha casa, meu jardim, precisa ser bem cuidado. E os jardineiros dessa casa, desse jardim, somos nós. Somos nós. É o esposo e a esposa. Amém, Jesus? Tá? Nós somos os jardineiros, não são os filhos, não. Nós é que temos que estar cuidando de cada detalhe. Então, eu queria que nós abríssemos as Escrituras, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Põe para mim Hebreus 12, 15. Isso mesmo, tá? Esse texto nos diz o seguinte: tomem cuidado. Primeiro, que ninguém se afaste da graça de Deus. Para cuidar bem desse jardim que é a nossa casa, nós temos que cuidar para não nos afastarmos da graça de Deus. Quando eu me afasto da graça de Deus, o que acontece? Vai dar problema. Eu nunca vi alguém se afastar da graça de Deus e não dar nenhum problema. Ah, não, agora que ele se afastou, está vivendo muito melhor. Nunca vi isso. Mesmo que na aparência isso tenha acontecido, é só aparência, eu garanto. Então, tomem cuidado, não se afaste da graça de Deus. E para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Então falou aqui de uma raiz de amargura. Se não cuidar bem do jardim, vai ter erva daninha, vai ter doença na planta, vai ter raiz de amargura aparecendo ali, vai ter muita coisa atrapalhando. E se não cuidar, vai contaminar tudo, vai contaminar o jardim todo, ainda vai ajudar a contaminar o jardim de outros. Porque a nossa vida não é uma vida isolada. Nós temos a mania de achar, né, que tudo é isolado, né? O problema aqui é só meu, o problema aqui é só da minha família. Não é.
você acaba estendendo isso a outros, porque você tem relacionamento com outras pessoas. Você acaba afetando outras pessoas. Você acaba influenciando outras pessoas. Então, tudo que diz respeito ao indivíduo e ao casal, diz respeito também, não só à nossa família como um todo, mas às outras pessoas que estão próximas de nós. Deu para entender isso? Tá? A nossa influência vai longe. Tá? Nossa influência vai longe. Nós temos a mania de pensar aqui no Ocidente, né? A gente pensa muito no indivíduo, né? E pouco no coletivo. No Oriente eles pensam muito o coletivo, não é? E pensam bem menos o individual. Então a gente tem dificuldade às vezes de entender, né? Que o que a gente faz tem projeção para frente e atinge muitas pessoas. Ah, mas o que aconteceu aqui só diz respeito a mim e ao meu marido. Não. Afetou também o quê? Os filhos. Os filhos são afetados. E se você, seu esposo e os filhos são afetados, quando vocês se relacionarem com outras pessoas, seja da família ou não, vai afetar também. Porque vocês não estarão bem como era para estar. Então vai afetar. E já afeta também porque já começa a se queixar, a reclamar, a falar que isso aqui não está bem, que aquilo ali não deu certo, porque ele falou isso, porque ela falou aquilo. E vai longe, tá? E nisso vai longe. E o outro fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Vejam que é um ciclo de influências. Então por isso que tem que corrigir logo. Não se afastando da graça de Deus e não deixando que cresça nenhuma erva daninha. Ok, queridos? Então, não às ervas daninhas. Tá bom? Repete comigo aqui. Não às ervas daninhas. E tem muitos tipos de erva daninha, não é? Então, as más influências são ervas daninhas. Como acontecem as más influências? As más influências podem ocorrer de diversas formas. Pessoas que eu não deveria nem deixar estar ali perto de mim, que às vezes estão trazendo muito problema. Mídias sociais, né? Falando um monte de bobagem, ensinando um monte de coisas que não são boas. Deixar não somente os nossos filhos expostos a muitas telas, mas também os adultos. O problema é que se fala bastante, né? Problema das telas para as crianças e os adolescentes, não é? E está muito certo, não está? Mas os adultos também estão indo demais para as telas. Então, nós estamos num mundo que é lógico que nós não deixaremos de usar as telas, porque precisamos. Mas não precisa ser de uma maneira exagerada, sem controle, sem filtro nenhum. Tá bom? Os neurologistas estão descobrindo aí que esses videozinhos curtos, um atrás do outro, assim, um atrás do outro, vai provocando, tá, apagões em áreas do cérebro. Tá? Porque é assim, um videozinho curto, pá, daqui a pouco é outro, pá, daqui a pouco é outro, pá, daqui a pouco é outro. Então o excesso deles vai provocando interrupções, tá, nos nossos neurônios. Tá? E vai apagando áreas do nosso cérebro. Tá? Isso é muito grave. Então nós temos que tomar cuidado, porque estamos sujeitos a toda a sorte de influências. E o próprio casal tem que ser uma boa influência um para o outro. Ah, glória a Deus. O esposo tem que ser a melhor influência para a esposa, e a esposa a melhor influência para o esposo. Porque se não for, o outro vai procurar outras influências, né, em outro lugar. Então que o melhor seja aquilo que Deus já me deu. Tá? E o melhor amigo e a melhor amiga Deus já deu, tá? Que é o nosso cônjuge. Tá? Não tem melhor. Mesmo na hora que você fala, ah, eu estou discordando, não está sendo meu amigo, não está gostando de nada aqui e tal, você está reclamando aí, mas você está errado. Você está errado, porque continua sendo o melhor amigo e a melhor amiga aquele que Deus colocou ao seu lado, para vocês formarem um casal e uma família, amém? Tá? Então nunca esqueçam isso, tá? Porque a gente não esquecendo isso, vai longe. O nosso relacionamento, ele é duradouro e ele vai durar realmente até que a morte nos separe, né? Ou até que Jesus volte, né, se ele voltar antes, não é verdade? Mas é assim que vai funcionar, é assim que a coisa acontece. Então, devemos tomar cuidado com as más influências. E outro problema sério
é a desobediência. A desobediência aos princípios de Deus, tá? Então nós temos que ser casais que obedecem à palavra de Deus. Mas antes eu quero ler com vocês Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Olha só, eu vou falar de uma maneira que geralmente não se fala dessa maneira. Com o ferro, afia o ferro. Assim o homem afia o seu companheiro. Todo mundo usa isso aqui para falar dos amigos, não é? Ah, os amigos, né? Eles vão interagindo e um ajuda o outro, dá atrito, mas, né? Ferro com ferro se afia, não é assim? Fala muito assim, o amigo, o companheiro. Eu vou dizer aqui agora, o esposo e a esposa. Porque o maior amigo, a maior amiga, o maior companheiro, a maior companheira, quem é? É aquele com quem eu faço um casal, com quem eu faço um par, amém? Então, se afia, por quê? Porque vai ter divergência. Queridos, vai ter divergência. Quando a gente está numa fase preliminar do relacionamento, às vezes a gente tem aquela ideia que vai se casar e que a gente vai sempre concordar 100% um com o outro, né? Dá impressão, né? Nossa, eu estou tão enamorado, né? Gosto tanto dele, gosto tanto dela, a gente fez várias coisas juntos, está tão gostoso isso aqui, não é? Ai, não vejo a hora do casamento, né? Aí o casamento acontece, a lua de mel, né? E tal, né? E começa, né, aquela casinha novinha, né? Tudo cheirando a fresquinho, né? Tudo novinho, pode ser simples que for, não é? Mas foi tudo feito com muito amor, com muito carinho, não é? Com aquele cheirinho gostoso, né? Coberta nova, né? Lençol, né? Cheirando a novo, tudo, né? Não é assim? Aí você tem a impressão que nunca vai ter divergência. E aí lê do engano, porque logo você vai começar a descobrir que vai ter, e vai ter muitas. Muitas diferenças de pensamento, né? Muitas diferenças, tá? Mas isso é normal. A gente tem que parar de achar, né, que isso, né? Ah, então não era o que eu pensei. Não, você está equivocado. É assim mesmo, por quê? São pessoas diferentes que uma vai completar a outra. Uma vai ajudar a outra. E vão se afiar mesmo, tá bom? Então, casal afiado é casal unido, tá? Por quê? Porque se afia, se resolve, se conversa, tá? Chega, né, numa conclusão, faz alguma coisa juntos, tá? Tá dando um impasse aqui, mas a gente vai resolver o impasse aqui, nós vamos resolver e vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Tá? Então vai ter divergência mesmo e vai se afiar. E você vai aprendendo a conviver com isso, ok? Então se antes você ficava assim, com alguma diferença, depois você começa a não ficar, você já tem aquilo como normal. Não, eu penso assim, não, querido, sinto muito, eu acho que é por ali aqui. Não, eu faria isso, eu não faria isso, eu faria aquilo, certo? Mas você começa já a não ficar bravo por causa disso, né? Você começa o que? A entender, né? Peraí, vamos um ouvir o outro, né? Vamos chegar aqui numa razão. Ih, não estamos chegando. Ore a Deus e Deus vai mostrar, não é? Tá? Então Provérbios 27, 17, eu quero aplicar primeiro ao casal, amém? Porque eu sempre ouvi pregação, ministração assim, né? Sempre falando dos relacionamentos em geral e dos amigos. Nunca vi falando disso para casal, né? Mas agora, nesse estudo que estamos fazendo, né, está sendo aplicado primeiro para o casal. Né? Lembre-se, o melhor amigo ou melhor amiga já está com você. E melhor ouvir as coisas do melhor amigo ou da melhor amiga do que dos inimigos. Porque senão o inimigo vai falar. E aí vai ser chato, né? Porque o inimigo vai falar, vai apontar. Então é melhor ouvir o outro. Né? Melhor ouvir o outro. Prestar atenção, né? Olha aquele movimento estranho ali, né? Olha aquela coisa ali, ó. Presta atenção, né? Aquilo ali não está me cheirando bem. Presta atenção, né? Então nós devemos fazer assim. Amém? Abre a Bíblia em 1 Coríntios 10, 12, por favor. 1 Coríntios 10, 12. Ok. Queridos, nós temos que ser obedientes aos princípios da palavra de Deus. Quando nós somos obedientes aos princípios da palavra de Deus como casal,
unidos realmente, tá? Buscando realmente o bom conselho do Senhor, nós conseguimos permanecer de pé. Nós não caímos. É importante que o casal esteja unido nesse propósito. Não um querendo isso e o outro querendo fazer uma coisa que está fora dos princípios da palavra. Os dois precisam ter unidade em relação ao manual de instrução chamado Palavra de Deus, amém? Palavra de Deus é o manual de instrução, é onde eu vou buscar as instruções. Essa é uma erva daninha que precisa ser arrancada, porque eu vejo muitos casais buscando todo tipo de conselho fora da graça de Deus, fora da palavra de Deus, mesmo sendo ou dizendo ser cristão evangélico, ok? Então não resolve ser cristão evangélico, resolve realmente ser fiel ao manual de instrução. Então sejamos fiéis ao manual de instrução. Vamos buscar os princípios. Ah, mas a Bíblia não falou exatamente qual é a decisão que eu tenho que tomar. Mas ela te deu o princípio, em cima do qual você vai orar, buscar a Deus. Se precisar, vai ouvir também o bom conselho de um irmão ou irmã mais experiente, amém? Tá? Não daquele que entrou agora, né? Que não vai saber te aconselhar, mas alguém que tem experiência para aconselhar você naquilo ali. Ou que já passou uma situação semelhante. Tem gente que passou por situações, né, parecidas ou idênticas, não é? Aprendeu com aquilo, pode aconselhar outros que vão passar ou que estão passando também com aquilo, não é verdade? Então a gente vai ser obediente aos princípios da palavra de Deus, ok, queridos? E vamos, sendo obedientes, ser exemplos em nossas casas. Exemplo para os nossos filhos em primeiro lugar. E a partir daí exemplos para outras famílias. E aí sim, isso chega na igreja local como um todo, amém? Então, essa é uma grande dificuldade. Porque muitas vezes as pessoas do seu ambiente doméstico esquecem tudo isso. Aprenderam uma porção de coisa, mas esquece tudo na hora da dificuldade. Então não é para esquecer, é para lembrar. Temos o manual de instrução. O manual de instrução diz o quê? Manda meditar na palavra. Manda orar. Manda que o casal, né, se afie um com o outro. Então, estão dadas as coordenadas, amém? Então a gente não pode nunca esquecer disso, tá? Abra lá em Eclesiastes 4, 9 e 10. A gente usa bastante esse versículo, né? Eclesiastes. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. 10. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. E aqui ainda botou o homem, né? Não falou pobre da mulher que cai, né? Lógico que seria a mesma coisa. Mas ainda colocou o homem, né? Pobre do homem que cai, né? E não tem quem o levante. Quem que ia levantar o homem aqui? A sua mulher. Né? A sua mulher, tá? Então, é preciso que um levante o outro, motive o outro, ajude o outro, tá? Não faz o outro cair mais, faz o outro levantar, amém? Tá? Eu vejo muitos casais em que um está todo animado para fazer as coisas, o outro está tão desanimado, desanima aquele que está animado. Ai, mas eu quero construir uma coisa legal. A outra, não, isso dá muito trabalho e não vale a pena. É horrível isso, não é? Um quer fazer, o outro não quer fazer nada. Não é que querem fazer de uma maneira diferente, não. Um quer fazer, o outro nem fazer quer. Né? Eu vejo isso muito, Nana, sabe? Então, não pode ser assim. Né? Tem que ter, né, uma colaboração mútua. Tem que ter, né, vontade de fazer as coisas. Isso é para todas as épocas. E as épocas mudam, não é? Os objetivos que a gente tem no começo do casamento vão mudando depois de muitos anos e tudo você vai alterando. Você chega àquele momento que alguns objetivos você já não tem mais, mas você tem outros em vista.
mas sempre tem que ter objetivos em vista, sempre tem que ter projetos em vista, sempre tem que ter metas a serem alcançadas. Amém, Jesus? Amém, queridos? Então temos que ter metas a serem alcançadas. Isso não vai acabar, não. E vamos ter todas as gerações, né, juntas, unidas e misturadas nessa caminhada de fé para construir alguma coisa de permanente para o reino de Deus e para as nossas próprias vidas individuais e nossas vidas familiares. Amém? Tá? Então é preciso isso, tá? Eu vejo muita gente hoje sem propósito, tá? Você perguntar para ela por que você está aqui, ela não sabe, né? O que vocês pretendem fazer? Ah, não sei, vou levando, né? A gente vai levando, né? A gente vai levando a vida, vai levando. Gente, o que é isso? É muito perigoso esse negócio de a gente vai levando. Vai levando o quê? Não vai levando, não. Deixa Deus fazer, deixa Deus levar. Tá? E vamos seguir o manual de instruções. Amém? E uma outra erva daninha que nós precisamos arrancar, tá? Chama-se orgulho. Muita gente gosta de encobrir o seu pecado, aquilo que está fazendo que não está legal, ela encobre aquilo, ela não confessa, ela não larga, ela não trata e ela deixa que aquilo vai crescendo. Então ela quer encobrir completamente aquilo e fazer de conta que não existe. Encobrir o seu próprio pecado é muito perigoso. O que nós temos que fazer é assumir a responsabilidade pelos nossos pecados, pelos nossos erros cometidos. Quem assume a responsabilidade está, em primeiro lugar, admitindo que precisa. Amém? Eu vejo gente que acha que não precisa. Tá? Eu já vi declaração de crente dizendo que o Espírito Santo já tinha mudado nele tudo que precisava mudar, que não tinha mais nada. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nessa história que eu estou contando aqui? Tá? Onde que aconteceu isso, pastor? Entendeu? Eu nem vou dizer qual foi a igreja. Entendeu? Que foi nessa aqui. Mas, tá? Falou que não precisava, que o Espírito Santo já tinha feito tudo. E a gente vendo ele totalmente errado. Fazendo tudo errado com a sua casa. Sabe? A esposa, né, fazendo de tudo para as coisas melhorarem, né? E ele levava para o lado contrário, sabe? Não, mas o que o Espírito Santo tinha que fazer na minha vida e mudar, já mudou. Falei, misericórdia, como alguém pode pensar isso, achar isso? Tá? Então a pessoa encobre, né, o seu pecado, encobre, né, aquilo que não está indo bem. Não adianta nada encobrir, é melhor o quê? Admitir. Admite. Não precisa bater e falar para todo mundo, não. Mas admita. Tá? Admita diante de Deus, admita para o outro, para o seu cônjuge, tá? Admita, confessa e larga a mão disso, tá? Então, não seja orgulhoso, tá? Porque o orgulho é não querer admitir, querer esconder e achar que não precisa. E tem gente que acha que não precisa. Já vi gente falando assim, ele precisa, mas você também precisa, eu falava para a pessoa. Ela, não, tudo bem, eu achei importante essa palavra, mas essa palavra é para ele, não é para mim. Não, a palavra é primeiro para nós, amém? Primeiro é para nós, senão não serve. Se a palavra de Deus não for primeiro para mim, não adianta eu falar aqui para vocês. Ó, queridos, tem que ser assim, ó, mas para mim não vale, ó, eu já estou em outra. Então eu sou hipócrita. Tá? E não serve nada disso que eu estou falando. Então tem que servir primeiro para quem está proclamando. Então tem que servir para todos nós, amém, queridos? Então tem que admitir. Quando eu não admito, é o pecado do orgulho. Então eu tenho que assumir responsabilidades pelos meus erros, pelos meus pecados, tá? Por tudo aquilo que eu optei. E se o que eu fiz não foi propriamente pecado, mas não foi uma boa opção apenas, também a mesma coisa, tá? Eu admito que eu escolhi mal. Não quer dizer que você pecou, mas você escolheu mal.
tá? Fez uma má escolha. Admita e põe tudo no altar de Deus. E põe no altar de Deus junto com o seu cônjuge. Amém? Tá? Nós estamos precisando disso. Tá? Estamos precisando de fogo no altar. Tá? E fogo no altar é seguindo os princípios, é cortando as ervas daninhas, é seguindo o manual de instrução, é sendo humilde e não sendo orgulhoso, achando que não precisa mais. Provérbios 28, 13, por favor. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Prestaram atenção aqui? Mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Gente, o texto não é muito claro? Não é? Ah, mas depende da interpretação. Não tem o que interpretar aqui, tem? Tem, Nilton? O que interpretar aqui, James? Dalsta, tem o que interpretar num texto desse? Ah, depende da interpretação. Não tem o que interpretar aqui, tá? Você esconde, você encobre, não vai prosperar diante de Deus e dos homens. Agora, quem confessa, quem admite e abandona, tá bom? Eu já vi gente que até admitiu, mas não abandonou. Eu admito, mas por enquanto eu não estou disposto a mudar nada. Aí também não adianta, né? Então o texto é claríssimo, né? E abandona. Esse é o verdadeiro arrependimento, né? Confessa aí, abandona. Como é que é o verdadeiro arrependimento? Confessa aí, abandona. Tem mudança, tá? Vai encontrar misericórdia da parte do Senhor. Amém? Tá? E uma vez que eu faça isso, eu devo me apresentar diante de Deus. Me apresento diante de Deus para que Ele supra todas as minhas necessidades, mostre todos os caminhos e me dê todas as ferramentas que eu preciso para investir no meu jardim e poder ter um jardim maravilhoso. Vamos abrir Provérbios 8, 35 e 36. Provérbios 8, 35 e 36. Diz assim: porque todo aquele que me encontra, olha que maravilha, acha a vida. Olha, quem encontra o Senhor acha a vida e recebe o favor do Senhor. Aleluia. Tá? Recebe o favor do Senhor. Não pode ser como no 36. Vamos ler o 36 aqui. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Viram? Se agride. Vai dar ruim esse negócio. Todos os que me odeiam amam a morte, não a vida. Então vamos voltar para o 35. Né? Não queremos o 36, né? Na nossa vida. Queremos o quê? Confessar o 35. Vamos ler juntos? Porque todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Então não adianta se esconder de Deus, né? Vocês lembram que Adão e Eva se esconderam de Deus depois do pecado? Se esconderam, não é? Eles achavam que eles iam conseguir ficar escondidos de Deus, né? E aí Deus vai direto no ponto, né? Deus chega assim, percebe tudo que está acontecendo, lógico, já sabe, né? Mas ele pergunta: Adão, onde estás? Interessante que ele não fala: Adão e Eva, onde vocês estão? Perceberam? Deus foi já no homem. Adão, onde estás? Porque eu coloquei você como responsável para liderar a sua casa. Então, eu vou falar com a Eva também, mas antes eu vou falar com você. Primeiro, a satisfação é com você, não é com ela. Ah, vocês percebem? Olha, né, às vezes a pessoa não para, né, para raciocinar, né? Mas Deus falou primeiro com ele, falou: Adão, onde estás? Porque Deus queria acertar com ele ali. Onde estás? Se esconde não. Vamos ver aqui o que aconteceu. O que aconteceu? Adão aproveitou a oportunidade para pedir perdão, confessar, abandonar e clamar por misericórdia? Não, não aproveitou. E muita gente não aproveita. E Deus está
perguntando, onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde é que você estava? Ai, eu comi do fruto que ela me deu. E aí eu fiquei com medo. Fiquei com vergonha. Eu vi que estava nu. Fiquei com medo. E aí eu me escondi. Ah, é? Sim, o fruto que me foi dado pela mulher que tu me deste. Olha, Deus ainda deu presente errado para ele ainda, né? A mulher que tu me deste, ó. Não quer assumir responsabilidade. Né? Não quer assumir. Depois com Eva. Não, o problema foi a serpente que me enganou. Ela também não assumiu responsabilidade, né? Não, o problema não foi que eu não permaneci firme na palavra. Né? O problema é que a serpente me enganou e eu comi da fruta. Do fruto proibido. Né? Eu comi. Né? Eu até brinco, né? O fruto proibido que não é maçã, gente. Né? A Bíblia nunca falou em maçã. Né? O pessoal faz uma confusão por aí, não faz? Né? E fala que comer a maçã é relacionamento sexual. Tem nada a ver isso aí. Nada que ver. Tá? É o fruto proibido que não podia ser comido. Se comesse, ia pecar contra Deus. Deus deu uma instrução tão simples, né? Gente, Deus não deu uma instrução complicada, né? Deus não veio com uma lista de coisas, veio? Falou, olha, não come dessa aqui, ó. Agora daquela outra ali, ó, que também está no centro do jardim, daquela você pode comer. Era a árvore da vida. Eles iam comer dela, iam ficar mais fortalecidos, iam ganhar conhecimento e sabedoria, mas da maneira de Deus. E não ganhar conhecimento do bem e do mal através do fruto proibido, descobrindo que existe mal, que existe pecado. Tudo errado. E as pessoas até hoje estão repetindo esse modelo. Não querem comer a árvore da vida, mas querem, né? Comer do fruto proibido. E ainda falam, né? Se é proibido, é mais gostoso. É mais bacana, é mais legal, né? Mais maneiro, né? Tudo errado. Não pode ser assim, tá? Então, queridos, temos que realmente, diante de Deus, achá-lo. E vou falar melhor ainda, deixa Deus te achar. Que Deus tomou a iniciativa de vir até nós, né? E Ele te procura. E pergunta, onde estás? Então eu pergunto agora, e você vai perguntar agora, para você mesmo agora, tá? Onde que eu estou? Onde você está agora? Qual é a sua situação? Onde você está? O que precisa ser colocado em ordem? Ai, não tem mais nada que precise ser colocado em ordem. Mentira! A gente sempre tem o que colocar em ordem. Sempre temos, não é? Coisas para colocar em ordem. Sempre teremos e a vida vai mudando. Novas fases vão vindo. Novos aprendizados vão surgindo. Novas realidades, novas lutas, mas também novas conquistas. Novas bênçãos. Novas realidades para atingir. E tudo vai cooperar para o nosso bem, se de fato buscarmos ao Senhor, tá? E aí, buscando ao Senhor, nós temos as ferramentas necessárias para prosseguir. Então nós precisamos investir nos cuidados com esse jardim. Como é que a gente investe nos cuidados desse jardim? Nós temos que renunciar a muitas coisas. Porque há coisas que não são boas. Ou tem coisas que até em si mesma não tem problema, mas eu preciso aprender a ceder para poder agradar o outro, sim. Ah, eu tenho que agradar o outro? Tem. É lógico que tem. Fazer o melhor para o outro? Tem sim. Tá? E às vezes fazer o melhor para o outro é deixar de fazer alguma coisa que eu não queria fazer aquilo ali, mas eu vou fazer por causa do outro. E o outro vai pensar a mesma coisa também. Então são concessões, né, que vão sendo feitas também, que os dois devem fazer, amém? Tá? Concessões que os dois devem fazer. É possível deixar o outro sem fazer coisas que ele gosta e vice-versa, tá? Sem pressionar, né, sem prejudicar. Agora tudo tem um limite, né?
Tudo tem que ter moderação e equilíbrio. E só vai ter moderação e equilíbrio se realmente Deus for aquele que vai ser o terceiro parceiro na relação do casal. Amém? Porque é Deus quem vai dar o equilíbrio, quem vai dar a sabedoria necessária, o conhecimento necessário, as ferramentas que nós precisamos. Então, para investir, nós temos que regar amor, amizade, companheirismo, renúncia de nós mesmos. Tem hora até que eu tenho que morrer um tanto quanto para mim, em favor do outro. Porque aí a vida que eu vou gerar no outro vai também depois gerar vida para mim também, tá? Deus dá a recompensa devida, tá? Para quem realmente se desdobra diante dele por amor, tá? Por amor a Deus e por amor ao outro, amém? Tá? Então é possível sim regar a relação, não é verdade? Aqueles que já estão casados há muitos anos, quantas vezes tem que renunciar ao que queria fazer, não é? Não, eu não queria muito fazer isso aqui não, mas o outro quer tanto, por que eu não vou fazer? Né? Não custa tanto assim fazer, né? Fazer aquilo que a pessoa quer, né? Custa tanto assim, né? Se não é uma coisa errada, né? Uma coisa pecaminosa, não é disso que eu estou falando, né? Estou falando de coisas, né, normais, naturais, né? Faz para agradar o outro, né? Eu não sou chegado nisso, você não é, mas o outro é, né? Agrada, né? Marido agrada a esposa, esposa agrada o marido, ok? Tá? Agrada, faz um carinho, faz uma coisa que ele goste, que ela goste, tá? Faz, continua fazendo, tá? Continua fazendo, faz diferença sim. Ah, mas isso daqui é coisa muito pequena, não faz diferença. Aí é que está o problema. A gente soma um monte de coisa pequena, vira uma coisa grande. A gente não soma, né? Faz uma soma errada, né? Ah, não, isso aqui é pequeno, isso aqui é grande. Tá, mas o pequeno vira grande. Assim como se eu deixar que a amargura tome conta, né? A amargura toma conta do jardim inteiro, né? E aí o céu vira inferno. Tá? Por causa de uma raiz de amargura. Então isso não pode acontecer. Então vamos investir, tá? Amor, amizade, companheirismo, tá? Os filhos um dia vão embora. Agora tem a fase dos filhos aí, né? Eu estou na fase dos netos aqui com a minha esposa, né? Estamos na fase dos netos, né? Mas você vê, os filhos um dia vão embora, né? Cada filho que saiu eu chorei para burro também. Não chorei na frente de todo mundo, não. Né? Mas eu chorei. Por quê? Porque, né? Nossa, né? Minha filha, né? Estou entregando para outra aqui, vai embora, né? Então, né? A gente não quer, né? A gente resiste, né? Quem está longe ainda dessa fase, um dia vai chegar nela, tá? E vai, né? E vai. E se você investe no relacionamento, mesmo os filhos não estando, ou mesmo ainda quando não tem ainda netos e tudo, o que acontece? Os dois não ficam perdidos, né? Porque os dois têm um relacionamento. Agora, o duro é quando o ninho fica vazio e o casal não sabe mais o que fazer. Então nós estamos aqui, e aí? Não investiram, o jardim está pobre para chuchu, tá? Aí não sabem mais o que fazer. Porque a vida deles estava o quê? Voltada para os filhos, mas não estavam mais cuidando deles. É um problema, né? Porque é lógico, os filhos demandam muito da gente. Não é fácil não, gente, né? Os filhos demandam muito, mas o casal nunca pode esquecer de si, né? Esqueceu de si, vai dar problema. Se não dá agora, vai dar daqui a pouco. Se não dá daqui a pouco, vai dar mais para frente, né? Mas vai dar problema, não é verdade? Então tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que continuar fazendo coisas juntos, né? Tem que fazer coisas independente, né? Da família e dos filhos, tem que sair separadamente, né? Tem que ter as coisas que é só do casal, né? Tem que continuar fazendo isso. Tem que investir no jardim, senão vai ter erva daninha. Tá? E a erva daninha vai corroer, tá? E aí as pessoas não sabem mais o que fazer, tá bom? Tem um alto índice de divórcios, tá? De casais que depois que os filhos foram embora, o casamento dissolveu. Falou, mas eles estavam brigando, estava acontecendo. Não, às vezes nem brigando estavam,
Mas simplesmente um olha para o outro assim, não te amo mais, aí o outro também não te amo mais. Não tenho mais objetivo nenhum com você. Entendeu? Estou querendo outras coisas, eu também, tal, aí separam. Porque o que os unia era só o fato de cuidar dos filhos. Entenderam onde está o erro aí? Por isso que a gente sempre fala, primeiro é o casal, depois os filhos. Claro, tem hora que é difícil isso, a gente sabe. Sabemos disso, tá, pais? Fiquem tranquilos, tá, pais? Né, que estão começando agora, né? Pais que têm filhos pequenos, tá? Sabemos da dificuldade, tá? Mas nunca esqueçam um do outro, amém? Tá? Sempre olha para o outro e olhe com alegria, né? Com admiração e querendo construir juntos. Né? Nessa construção onde Deus vai ser a pedra angular, né? E aí a construção vai para frente. Amém, Jesus? Tá? E estamos quase terminando. Tem um comentário que às vezes a pessoa faz, né? Então ela às vezes vê assim, minha família parece que tem tanto problema, é tanta dificuldade que eu passo, tanta coisa. Parece que a família ali do outro ali é tão equilibradinha, né? Tão certinha, tudo tão bom assim, tudo, né? Tem até aquele ditado que diz o quê? Que a grama do vizinho mais verde, né? Então tem duas coisas aqui. Primeiro, às vezes ela não é mais verde coisa nenhuma. Você não tem intimidade suficiente para saber tudo que se passa naquela família. Então aparentemente você acha que ali tudo é flores. E não quer dizer que seja, ok? Tem essa. Mas vamos supor que não seja essa a hipótese. Que realmente seja uma família que está funcionando melhor do que a sua. Sabe por que ela está funcionando melhor? É porque eles investiram mais. Eles investiram mais no jardim. Eles investiram mais no relacionamento. Eles cuidaram melhor. Então aí você vê esse exemplo, não vai ficar com inveja, pelo contrário, vai tomar como exemplo e vai fazer melhor. E aí vai fazer a sua grama ficar verdinha também. Amém? Tá? E não se iludam, tá? Todo mundo tem problema e dificuldade, tá? Até aquele casal que disse assim, nós nunca tivemos qualquer tipo de discussão. Tudo bem, pode não ter tido, né, uma discussão assim, né, acirrada, tal. Né, tem aqueles que souberam, né, manter o nível lá, aqui baixinho. Mas dizer que não teve discussão, que não teve discordância, que não teve problema, que não teve, isso aí é mentira, tá? Não tem como não ter. Porque as pessoas são diferentes e o ferro vai se afiar realmente com o ferro, tá? Pode ser até que a pessoa se engane. Ou então ela resolveu não discutir nada nunca. E aí ela se anulou. Ou foi anulada pelo outro e deixou que isso acontecesse, ok? Ou ela própria se anulou, ou deixou que o outro a anulasse. Ou o anulasse, tá? Ok? Aí por isso não tem discussão, não tem briga, não tem nada, papapá, né? Mas não tem alegria nenhuma nisso. É um relacionamento onde não há alegria, não tem construção de nada, né? No fundo, eles estão levando. Estão só levando. Tá? Até a hora que for possível levar. Ok? Então não achem que a grama do vizinho é mais verde, ok? Tá? Tem crente que fica achando isso também. Né? Todo mundo tem problema, tem dificuldade. Se mire nos bons exemplos, sim. Tá? Preste atenção, sim, nos mais experientes, naqueles que têm exemplos para dar, mas saibam que aqueles que têm exemplos para dar também têm dificuldades, também têm as suas próprias dificuldades. Tá? Então nós estamos juntos na caminhada e conectando as gerações, aleluia. Tá? Para que uma geração ajude também a outra, tá? Porque os mais velhos precisam dos mais novos para várias coisas, os mais novos continuam precisando dos mais velhos para várias coisas, né? Mas todos precisamos de todos. Houve uma época que criança não contava, né? Criança nem no número entra. Não é verdade? Teve uma época que adolescente não existia, tá? Você era criança até o momento que você já era adulto. Tá? Nem existia esse negócio de fase de adolescência, isso é bem recente, tá? Isso é do século 20 para cá, tá? Do 20 para o 21, tá? Não tinha esse negócio de adolescência, tá? Procura um livro
de psicologia de épocas antigas, aí, quando começou a ter a psicologia, se eles falavam de adolescente? Falava nada. Falava de outras coisas. Entendeu? Era criança, depois era adulto. Tá? Era assim que era tratado, tá? Tá? Então, não tinha esse negócio, tá? Era um pensamento bem diferente. Tá? Então, queridos, olha como é que é o negócio, tá? Então, não ache que você sabe de tudo. Não seja orgulhoso. Não ache que você já sabe. Tá? Eu lembro de um programa de humor que 2, marido e mulher, que já se conheciam há bastante tempo, ela chegava assim, né? Estava com a mala pronta assim, falou, ué, por que você está com essa mala pronta? Você, pelo seguinte, aconteceu o seguinte aqui, ó. Eu vou dizer isso aqui para você. Você vai responder isso aqui para mim. Eu vou responder isso aqui para você. Aí você vai responder isso aqui para mim. Então ela ia dizendo tudo, porque ela já sabia como é que cada um dos dois era. Ela replicou todos os diálogos dela e os dele. Então eu já sei que eu vou falar isso. Aí no final da sua, aí não vai dar. Então eu vou dizer que eu vou embora. Então por isso a mala já está pronta aqui, eu vou embora. Porque a pessoa acha que já sabe tudo. E eu vou dizer, por mais que você conheça o outro e tenha intimidade com o outro, você não sabe tudo, coisa nenhuma, tá? Tem coisas que até hoje você não sabe. Tá? Deus sabe. Tá? Deus sabe, você não sabe, tá? E a gente acha que sabe tudo. Não, eu tenho certeza que você está pensando tal coisa. Pode ser que esteja mesmo. E pode ser que não esteja pensando nada disso, sabia? Você pode estar bem enganado, a pessoa não pensou nada daquilo. Não, eu tenho certeza que você pensou isso, pensou aquilo. Você entrou no pensamento dela? Você é telepata? Você é telepata? Entrou no pensamento dela e tem certeza que ela pensou aquilo? Ah, mas você não pensou agora, vai pensar daqui a pouco. Ah, pelo amor de Deus. Né? Então a gente não deve achar isso. Então confirma, peraí, mas você está pensando assim? Você acha isso mesmo? É isso mesmo, né? Não falar, eu tenho certeza que você pensou isso, que pensou aquilo. Então a gente tem muita certeza de muita coisa e depois você chega à conclusão que você não tem a certeza de nada daquilo mesmo, né? Você falou demais, orou de menos, buscou de menos na palavra, não dialogou, não colocou no altar de Deus, não é? Agora falar, falou muito, é ou não é? Então, Deus vai nos mostrando isso para nos colocar no lugar, amém? E Deus nos ama demais. Para encerrar, Salmo 139, 7 e 8. Salmo 139, 7 e 8. Não adianta fugir. Onde estás, Adão? Onde estás, Eva? Adões e Evas aí. Ó. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Dá para fugir da presença de Deus? Não dá. Deus nos conhece, sabe onde nós estamos e nos conhece melhor do que nós mesmos. 8. Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama no céu, lá nas profundezas da terra, também lá estás. Deus está em todos os lugares, tá? Em todos os lugares. Deixa eu ver o verso 9 aqui também. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. 10. Mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Glória a Deus. Está vendo? É somente esperando no Senhor. Espera no Senhor. Deixa Deus te achar. Onde você está? Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Então vamos tratar do que tem que tratar? Vamos, Senhor. Ai, mas eu não vou gostar muito, né? Não vai gostar, mas temos que tratar. Vamos tratar. E vamos ter humildade. Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor. E Ele vos exaltará. Lembram desse texto? Você se humilha diante de Deus. E Ele conserta a situação. E Ele te exalta.
Minha casa, meu jardim. Onde existe cuidado, existe crescimento, existe a bênção de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé então, nesse momento. Essa palavra falou com você nessa noite? Glória a Deus. Eu resumi aquilo que a gente falou em reuniões anteriores, né? E trouxe os capítulos avante, né? Para aqueles que não puderam participar, pudessem, né? Pegar o conteúdo, né? Então, a gente fez um bem bolado, né? Bem abrangente, né? Para poder ser mais bênção ainda para os irmãos. Amém? Então, nesse momento, nós vamos orar, né? Orar a Deus e falar: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui, pode fazer a tua obra. E eu quero cuidar bem desse jardim, amém? Então, esta vai ser a nossa oração agora, amém? Tá? Pegue na mão aí do seu esposo, da sua esposa, tá? Vamos orar. Senhor maravilhoso, Senhor bondoso, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra e o Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nessa noite, Senhor, precisamos admitir tantas coisas diante de Ti, Pai. Temos que admitir, Senhor, que muitas vezes nos escondemos de Ti mesmo, Senhor. Oh, Deus, e queremos pedir perdão por isso. Porque queremos poder nos apresentar diante de Ti, colocar a nossa vida, colocar o nosso relacionamento, aquelas coisas que temos, Senhor, falhado, que não temos sido, Senhor, tão eficientes para com o outro. Oh, meu Deus, que Tu venhas, Senhor amado, nessa noite, nos perdoar e nos ajudar, nos fortalecer, meu Deus, para que possamos, Senhor, caminhar, Senhor, numa jornada no centro da Tua vontade, edificando a nossa casa, o nosso relacionamento em Ti, ó Deus, em Ti. Queremos arrancar todas as ervas daninhas, Senhor. Queremos que o Teu Espírito Santo, que é fogo consumidor, queime essas ervas daninhas, Senhor, no nosso jardim. Que cure, Senhor, o nosso jardim, para que ele se torne uma terra boa, para que ele possa, Senhor, frutificar. Oh, meu Deus, queremos o bom perfume de Cristo no nosso relacionamento. Muda, Senhor, aquilo que precisa mudar e transformar nas nossas vidas, meu Pai. Assim nós oramos, Senhor. Abençoamos, Senhor, o nosso cônjuge. Te agradecemos por ele. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe um ao outro. Não tinha que ser outra pessoa, Pai. A pessoa certa para cada um de nós é esta que o Senhor nos trouxe. Por isso nós te agradecemos. Aperfeiçoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o nosso relacionamento e o nosso amor. Que seja assim, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Foi bom, né? Estamos encerrando, né? Tudo certo ali, Anne? Estamos encerrando e vamos ter ainda outros encontros, acho que 1 ou 2 ainda, né? Esse ano. Nós estamos orando para ver se a gente faz um day use num hotel, para a gente passar um dia no hotel. Poderia ser até aquele lá de Guararema mesmo. Vamos ver quanto que está o day use deles, ou outro que a gente localize, para a gente passar o dia junto, né? Levar os filhos e tudo, e passar um dia almoçando, e vendo a palavra, e estando juntos em comunhão. Vai ser muito bom para nós, amém? Então dê um abraço no seu cônjuge e saia daqui renovado e fortalecido. O seu jardim é lindo.
seu cônjuge, ele é aquele certo para você. Não é outro. É ele, é ela. É o certo para você, para a sua vida. Amém? Lembrando que amanhã nós temos o nosso culto às 10 horas da manhã e também à noite às 19 horas, tá bom? E lembrando que nós temos a nossa conferência das mulheres, que os homens podem estar indo participar junto também, amém? Então aqueles que não vão ficar cuidando dos filhos, muitos vão ficar cuidando dos filhos. E podem também estar indo junto conosco. Então o pastor vai comigo. Então o Nilton, se puder, pode ir com a Neuza. A mesma coisa que a Dalcio e o James e outros casais que puderem ir, porque vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Lá vai ser muito bom mesmo, amém? Então é isso, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Amém.